Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é o próprio, que tem o pseudônimo de Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. Vamos estudar cada vez mais, meu caro ouvinte. Vamos nos permitir ao entendimento. Vamos desenvolver o sentimento. Vamos estabelecer uma comunhão com o Pai Celestial. Porque Deus nos abençoa, nos fortalece, nos dá as condições favoráveis de educação do Espírito, de retificação perante a sua justiça divina, de amor, de caridade e da verdade. Por isso desejamos, meu caro ouvinte, que você receba a paz de nosso Senhor Jesus em sua vida. À luz dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, o seu legado de amor, para servir de bússola, de direcionamento na sua vida, qualificando suas escolhas, tornando cada vez melhor, modificando o caráter para o bem, realizando, portanto, a reforma íntima. E também que os mensageiros de Jesus, o seu anjo guardião, tenham acesso ao seu coração, à sua vida, ao seu pensamento, que você se torne dócil para essas instruções maiores do amor, do bem e da luz, que é o trabalho de nosso Senhor Jesus. E é exatamente o que vamos estudar hoje nesse capítulo da obra Nas Pegadas do Mestre. O título do capítulo é A Missão de Jesus. Então vamos ver o que Pedro de Camargo tem a nos dizer sobre o que representa a presença de Jesus, a sua vinda, o seu messianato, a sua missão, portanto, no mundo. Ele diz: Jesus não veio ao mundo fundar uma igreja como tantas já então existentes no seu tempo. Não há paralelo entre Jesus e Maomé, entre Jesus e Buda, entre Jesus e Lutero, entre Jesus e o papado romano. Aqui Pedro de Camargo se refere ao estado de pureza maior do Espírito de Jesus ter alcançado a perfeição relativa, portanto adquirido a condição da categoria de espíritos puros e, portanto, maior do que todos nós. Os organizadores de seitas religiosas agiram visando a estabelecer igrejas suas, com caráter pessoal, embora se reportassem as tradições, as escrituras, a ética, a ciência ou qualquer outra base. Todos eles personalizaram seus feitos. Sim, meu caro ouvinte, quando o homem cria a sua religião, quando estabelece a religião do mundo, trata-se do seu personalismo, da sua interpretação dos ensinamentos. Daí a origem dos cismas, das facções, que dividiram a família humana em torno de um ideal cujo objetivo fundamental é precisamente o contrário. É unir e irmanar os homens numa aspiração comum, na consecução de destinos que são os mesmos para todos. Referimos-nos ao alvo da religião. Então, meu caro ouvinte, a religião não é algo prejudicial. Prejudicial é a interpretação do homem dos ensinamentos do Evangelho que atendem às suas necessidades, às suas intenções, o seu domínio, a forma de comandar.
desenvolvendo a intolerância para aqueles que pensam de forma diferente, daí causando todas essas facções, cismas, divisões entre as pessoas, quando o propósito é de união. Jesus não trouxe à Terra um sistema religioso a mais. Ele teve por missão revelar Deus à humanidade. No desempenho desse mandato, revelou ao mundo a religião. Revelando a religião, proscreveu as religiões. Proscrever, meu caro ouvinte, significa não aceitar. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Da obra A Gênese de Allan Kardec, capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, o item 23. A parte mais importante da revelação do Cristo, em seu sentido de que seja a fonte primeira, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista totalmente novo, sob o qual faz considerar a divindade. Este não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e a exterminação de povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os macróbios. Macróbio, meu caro ouvinte, é o homem amadurecido, já envelhecido, que castiga os que poupam as vítimas. Não é mais o Deus injusto que pune todo o povo pela falta de seu chefe, que se vinga do culpado sobre a pessoa do inocente, que atinge os filhos pela falta dos seus pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansuetude e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e entrega a cada um conforme suas obras. Não é mais o Deus de um só povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo os combates para sustentos próprios, causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende sua proteção sobre todos os seus filhos e os chama a todos a Ele. Não é mais o Deus que recompensa e pune pelos seus bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na subjugação dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas que diz ao homem: vossa verdadeira pátria não está neste mundo, ela está no reino celeste. É lá que os humildes de coração serão elevados e que os orgulhosos serão aviltados. Não é mais um Deus que faz uma virtude da vingança e ordena de trocar olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quereis que as vossas sejam perdoadas. Trocai o bem pelo mal. Não façais jamais ao outro o que não quereis que vos façam. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso, que impõe sob as penas as mais rigorosas a maneira pela qual queira ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grandioso, que olha o pensamento e não se honra pela forma. Não é mais, enfim, o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Então, meu caro ouvinte, uma perspectiva totalmente diferenciada do Pai Celestial, apresentada por esta revelação. Eis a missão de Jesus: revelar o Pai Celestial, misericordioso, amoroso,
que propõe recursos educativos de restabelecimento da saúde de todos nós, que acolhe a cada um de nós, que deseja a nossa superação. Não deseja a nossa condenação, nem quer ser temido, mas que seja compreendido, amado, sentido principalmente. E no item 24 da Gênesis, Kardec vai continuar dizendo: Deus, sendo o motivo de todas as crenças religiosas, o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões, é conforme a ideia que elas dão a Deus. As que o fazem um Deus vingativo e cruel, querendo honrá-lo por atos de crueldade, pelas piras crematórias e as torturas, as que o fazem um Deus parcial e ciumento, são intolerantes. Elas são mais ou menos meticulosas na forma, conforme o que creem, mais ou menos maculadas das fraquezas e das baixezas humanas. Então, meu caro ouvinte, todas as religiões são importantes, porque são ensaios de desenvolvimento da percepção dos valores da filosofia espiritualista, ou seja, da imortalidade da alma, da existência da alma após a desencarnação, da existência do Criador. Todas elas nos convidam ao bem, à luz, ao trabalho de amor ao próximo e de caridade. Dentro das suas perspectivas exteriores, é que o homem acaba colocando o seu pensamento, a sua marca, a sua condição, o seu alcance de entendimento, exigindo, portanto, recursos exteriores. E Pedro de Camargo vai dizer: encarnando Deus e a sua justiça, Jesus instruiu os homens no conhecimento da verdade eterna, de cuja ignorância provém todos os males e todos os sofrimentos. Então veja bem o que Pedro de Camargo está nos ensinando, meu caro ouvinte. Todos os males, todos os desvarios humanos, os erros, os equívocos, as ilusões, os vícios, todos os sofrimentos são resultados da ignorância, da apropriação indevida da matéria, pelos excessos, pelas intemperanças, pelo personalismo, pela condição ainda mais carnal do que espiritual ao nos relacionarmos uns com os outros, das posses, dos apegos. Então, com a revelação de Jesus acerca do amor de Deus, nós estabelecemos esse sentimento em nós e passamos a ver o semelhante como irmão e a vida como um grande propósito de crescimento e amadurecimento espiritual, dentro do progresso e evolução que todos nós estamos fadados a realizar. Vamos continuar estudando o capítulo A Missão de Jesus já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o capítulo A Missão de Jesus. E Pedro de Camargo vem nos trazer a perspectiva desta revelação de apresentação do Pai Celestial como Criador da vida, como doador de toda a luz e alimento para a alma, da substância do seu amor, da condição natural de comunhão com os seus valores, para nos apropriarmos de toda a herança da sua luz.
desenvolvendo a fé, a maturidade espiritual e, portanto, qualificando-nos o caráter. E nos responsabilizando por todo o sofrimento e males em função do estado ainda materialista das nossas escolhas da vida, que estabelecem tantas ilusões e problemas que nós causamos para nós mesmos. E Pedro de Camargo continua dizendo: encarnando Deus e a sua justiça, não fez obra divina, revelou a obra divina, destruiu o personalismo, a escolástica, o sectarismo, fazendo ver aos homens que eles devem buscar conhecer a religião e não pretender criar religiões, visto como a religião é a verdade, e a verdade é eterna, coexiste com Deus. A escolástica, meu caro ouvinte, mencionada por Pedro de Camargo, são os ensinamentos da filosofia materialista da Idade Média. O sectarismo são atitudes intolerantes e intransigentes, marcadas pelo apego excessivo a uma seita ou um partido específico. Tal é o que depreendemos das suas palavras, continua Pedro de Camargo, abre aspas, nada faço de mim mesmo, mas em tudo procedo conforme a vontade do Pai. A doutrina que ensino não é minha, mas daquele que me enviou. Quem me rejeita, não rejeita a mim próprio, mas aquele que me enviou. Vamos elucidar este verso do Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 5, versículo 30, e Lucas, capítulo 10, versículo 16. Demonstram a total condição de comunhão de Jesus com o Pai, a sua unidade e propósito com Deus, e a importância de ouvir as suas palavras, pois rejeitar Jesus é rejeitar o Pai que o enviou. E Pedro de Camargo continua: Deus se revela ao mundo debaixo de todas as formas, as maravilhas da criação, a harmonia dos astros e do universo em geral, a sabedoria das leis que regem a mecânica celeste, são manifestações inequívocas da divindade. Contudo, Deus precisava revelar-se no íntimo do homem. Deus quis manifestar-se através do bem, como já se havia manifestado através do belo. Quis mostrar-se no interior, como já se havia mostrado no exterior. O mundo já o conhecia na exteriorização de sua força, do seu poder, da sua inteligência, da sua sabedoria. Era absolutamente necessário que o conhecesse através do seu amor. Já o tinham visto como o supremo arquiteto, Senhor dos céus e da terra. Era, porém, mister que o conhecessem na intimidade, como Pai, através do perdão, da misericórdia, da solicitude, da longanimidade. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Ainda da Gênesis do capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, o item 49. As duas primeiras revelações, ou seja, Moisés e Jesus, só poderiam ser o resultado de um ensinamento direto. Elas deviam se impor por sua vez, pela autoridade da palavra do Mestre, não estando os homens assaz avançados para concorrer em sua elaboração. Observemos, todavia, entre elas, um matiz bem sensível, que apresenta no progresso dos costumes e das ideias. Se bem que tinham sido feitas entre o mesmo povo, no mesmo meio, mas após 18 séculos de intervalo. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe a todos pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão.
é controversa de vivência ainda, de seu fundador, que não desdenhava discutir com seus adversários. A terceira revelação, que é o Espiritismo, vindo em uma época de emancipação, de maturidade intelectual, onde a inteligência desenvolvida não pode se resumir a um papel passivo, onde o homem não aceita nada às cegas, mas quer ver onde se lhe conduza, saber o porquê e o que de cada coisa. Devia ser, por sua vez, o produto de um ensinamento e o fruto do trabalho, da busca e do livre exame. Os Espíritos ensinam justamente o que é necessário para colocar sobre a estrada a verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode encontrar por si próprio, deixando-lhe a atenção de discutir, de controlar e de submeter tudo ao cadinho da razão, deixando o mesmo frequentemente adquirir experiência às suas expensas. Dão-lhe o princípio, os materiais, para que ele tire proveito e se ponha em obra. E Pedro de Camargo vai concluir o capítulo dizendo: nesse ambiente não havia quem pudesse revelá-lo sob tal prisma. Veio então Jesus ao mundo desempenhar essa missão. A natureza revela Deus objetivamente. Jesus nos revela subjetivamente, através do amor, da verdade, da justiça. A natureza fala-nos de Deus à razão. Jesus fala-nos de Deus ao coração. Os profetas, como intermediários entre o céu e a terra, falaram de Deus como homens. Jesus, como Cristo, o Messias, fala de Deus na qualidade de oráculo do próprio Deus. Os profetas refletiram Deus através das imperfeições humanas. Jesus refletiu com fidelidade, porque não havia em sua alma imaculada mancha alguma que pudesse empanar o brilho da divindade. Revelar Deus e a sua justiça. Eis a missão de Jesus, o Cristo. Então, meu caro ouvinte, todos os profetas que vieram por coordenação e ordem maior de Jesus, anunciando a sua vinda, anunciaram também essa revelação, mas com a sua marca de homem, estabelecendo valores relacionados à terra, à matéria, às conquistas e às barganhas dos céus. Mas Jesus não, Jesus é puro, não estabeleceu nenhuma condição de marca humana, porque ele, sendo supra-humano, sendo espírito puro, médium de Deus, veio para falar diretamente aos nossos corações. A obra de Deus está aí, é só olhar a natureza, o sol, as nuvens, os céus, as pessoas, a própria vida, o nascimento, e tantos recursos amorosos realizados por tanta gente que devemos estabelecer por conexão para ver. Apresenta então direto valor ao nosso coração. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 5, versículos 30 a 36.
Aqui Jesus totalmente se coloca despersonalizado, apresentando o seu ato, a sua luz, o seu amor, suas ações, seus ensinos, todos eles guiados pelo Pai, que é Deus. Portanto, revela a presença de Deus, sem ser o Criador. Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. É o exemplo mais perfeito que podemos seguir. Ele revelou no coração de cada um de nós a presença de Deus. Que Jesus nos abençoe, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.